E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá que tá, com direito inclusive a notícias positivas. A gente vai falar sobre isso já no primeiro tema. Quero falar de Bolsonaro, ele que concedeu entrevista para o Wall Street Journal, falou sobre sua volta, o que deve fazer quando chegar no Brasil. Também temos algumas coisas do que diz respeito às confusões que envolvem a vida de Bolsonaro no judiciário. Quero falar sobre a atuação dos nossos parlamentares, quero falar da Câmara, quero falar de comissões. A turma do PL tá com algumas comissões em vistas que podem causar vários probleminhas para a turminha da picanha. E os nossos deputados e senadores começaram a se movimentar para coletar assinaturas para uma CPMI e, pelo menos no Senado, já conseguiram 27 assinaturas. Isso, outros assuntos, vamos falar no primeiro tema, coisa interessante mesmo para valer. Depois, o Dilma tem motivos para estar preocupado. Inclusive, ele já está procurando um novo culpado. Parece que ficar colocando a culpa no Campos Neto não está adiantando muito. Agora, ele inventou que existem bolsonaristas infiltrados e que o Rui Costa tem que dar um jeito de tirar dentro do governo. Quero falar sobre isso, falar sobre algumas críticas que a turma do Centro Democrático já está começando a tecer em relação ao Dilma. Algumas notícias interessantes também que mostram que a turma da picanha anda preocupada. Depois quero falar com vocês sobre a agenda internacional. Esse tema parece que não vai sair de órbita tão cedo. A turma da esquerda está relativamente aí insatisfeita com o que está acontecendo e sem clickbait, apareci no monitoramento da ONU. Estou em risco? Sim ou não? Não sei. Quero comentar sobre isso com vocês, algumas coisas que rolaram aí, confusões das últimas horas. Depois eu quero falar sobre a Amazônia, algumas coisas ligadas, na verdade, à pauta verde, e é o que está acontecendo no Brasil, principalmente no norte do país. E se der tempo, espero falar sobre a agenda ESG, não apenas ligada à questão ambiental, mas coisas ligadas principalmente à governança e algumas coisinhas que um deputado e um senador que vocês conhecem muito bem andam planejando. Mas vamos começar, vamos falar do Jair. Concedeu entrevista aí para o Wall Street Journal, um dos jornais mais famosos do mundo, e lá vai ele, né, aquele gingado que só ele tem. Em entrevista ao Street Journal, Bolsonaro disse que voltará ao Brasil em março para liderar oposição política e se defender das acusações de ter incitado os ataques de janeiro por manifestantes a prédios do governo. Assim, numa boa, me anima muito, porque você pode falar o seguinte, assim, o próprio Bolsonaro ele nem sabe se ele vai ser candidato. Vamos aqui primeiro para a entrevista e eu comento. O movimento de direita não está morto e continuará vivo. Isso é uma coisa que é inquestionável. Eu não conheço uma pessoa que fala assim, não, eu agora sou direita, agora eu vou voltar a ser de esquerda. Eu acho meio complicado esse movimento. Eu vejo gente sair da esquerda para a direita, mas o inverso, não sei. Disse Bolsonaro em sua primeira entrevista desde que trocou o Brasil pela Flórida no final do ano passado. Ele disse que trabalharia com apoiadores no Congresso e nos governos estaduais para promover o que chamou de políticas pró-negócios e combater meu corpo, minhas regras, ir contra a turma que quer controlar o direito do cidadão de ter uma ferramenta para se defender e outras políticas que ele diz serem contrárias aos valores familiares. Questionado se teria feito algo diferente durante a presidência, Bolsonaro refletiu como ele lidou com a questão ligada à pandemia. Tivemos aí, né, números, 600 mil óbitos, etc e tudo mais. E segundo a entrevista, se ele fizesse de novo, disse Bolsonaro, eu não diria nada. Deixaria a questão para o Ministério da Saúde. Esse ponto aqui, se a gente parar para pensar, eleitoralmente falando, Bolsonaro foi bastante atacado. Bastante atacado. Distorceram muito o que ele falou, assim, de forma absurda. Ele falou assim, ó, ele se lembrou de uma piada que havia feito sobre os imunizantes que transformavam as pessoas em crocodilos. Foi apenas uma figura de linguagem e eu fui martelado por isso. Quem não lembra, né? A história do jacaré, não era nem com o crocodilo, era jacaré. Aí pronto, o povo caiu em cima, etc, tudo mais. Agora, numa boa, vocês que são a turma que realmente acompanha a política de perto, vocês acompanharam de perto, vocês viram muita coisa. Entre o que Bolsonaro falou, que ele podia não ter dito, deixar de lado, era desnecessário, e as coisas que ele falou que realmente eram preocupações reais, que envolvia a liberdade das pessoas em diversos pontos, que envolvia inclusive a economia de um país. O Brasil não é um país da Europa, O
Brasil não é os Estados Unidos, não é a Austrália, não é o Japão. O Brasil é um país que, infelizmente, grande parte da população trabalha com serviços que ele precisa trabalhar. É o ambulante, como um todo, né? Seja o cara que vende coco na praia, seja o cara que vende, sei lá, pepino na feira. Então, assim, a turma não pensou nessa galera, né? Vai lá, vai, toca o barco aí, toca o pau. E por mais que eu acho que o Bolsonaro ele tenta fazer assim uma autocrítica, eu acho que ele pensa mais nessas falas, assim, a piada do jacaré. Beleza, essa daí não tinha necessidade. Agora, uma coisa não dá pra negar. É um cara de convicção. E um cara que não faltaram, gente, pessoas, eu tenho certeza, naquele momento falando assim, Bolsonaro, isso daí tá lhe prejudicando eleitoralmente. Ele que nada. Eleição, nesse momento eu acho que o mais importante, sabe, lutar pela liberdade das pessoas, pelas pessoas poderem trabalhar e várias outras coisas. Vocês que acompanham o Bolsonaro, vocês acham o quê? Cara, era muito mais simples ficar calado. Ele brigou só porque ele tem o prazer de brigar? Eu acho que não. Mas tá aí, fazendo uma certa autocrítica. Ele disse que ainda está indeciso se concorrerá à presidência novamente, acrescentando que o trabalho foi muito mais difícil do que ele imaginava. Quem sou eu para cobrar que o Jair queira ser candidato de novo? Agora sim, ele tá batendo martelo, independente de ser candidato ou não, ele tá batendo martelo que vai voltar para ajudar a liderar a oposição. E eu queria comentar, eu acho isso importantíssimo. Inúmeras pessoas no Brasil acompanham a política só e somente só por causa de Bolsonaro. E querendo ou não, o Bolsonaro ele consegue agregar diversos setores da direita. Diversos setores ele consegue agregar. Ele consegue realmente trazer uma certa união. Falem dele, que ele pode ter 1001 defeitos, mas a capacidade que Bolsonaro tem de agrupar pessoas ao redor de si, isso é bem importante. Bem importante, bem interessante. Eu acho que a volta de Bolsonaro, ele aqui, trabalhando lá, rodando o Brasil, que deve rodar o Brasil, os governos estaduais, pelas cidades, não é fazendo campanha, né, nesse primeiro momento, mas sabe como é 2024, ano que vem já temos eleições municipais. Eu acho que essa volta de Bolsonaro, com tempo muito mais livre do que ele tinha quando era presidente da República, muito mais tempo livre, né, porque o cara tem de domingo a domingo para rodar o Brasil. Ele não tem mais nenhuma obrigação. Roda o Brasil de domingo a domingo. Vai num lugar ou outro, ou seja, eu acho que as perspectivas para as eleições municipais do ano que vem são bem interessantes. Ainda mais se esse estado de caos econômico, que já vem pintando no horizonte, se confirmar, a turma pode ficar meio satisfeita com o desgoverno. Sobre a vida de Bolsonaro. Tribunal Superior Eleitoral, referendo a inclusão de minuta golpista em ação que mira Bolsonaro inelegível. O corregedor tinha anexado e o colegiado como um todo manteve o documento, né, a ação contra Bolsonaro. Uma ação que mira tornar inelegível. E aqui, mais uma vez, se Bolsonaro não quiser realmente ser candidato, se ele não quiser, essa questão de torná-lo inelegível pode ser ainda um extra, porque ele vai falar, ó, estou sendo perseguido. Isso aí quem tá falando não sou eu, inclusive isso é um texto, acho que foi no Hélio Gaspari, ele falou exatamente sobre isso. É bem, assim, difícil de imaginar o que é ter um Bolsonaro inelegível. Não dá pra saber se isso é bom ou se é ruim. É meio complicado, né? Assim, inclusive, tem muitos questionamentos. E aí? Vai tornar inelegível ou não? Porque isso vai causar um burburinho absurdo. Será que só a Globo, o Jornal Nacional, tentando falar que Bolsonaro fez abuso de poder econômico, fake news, será que a população vai cair nessa conversa? Será? Ou será que vai ser a confirmação de, rapaz, realmente, Bolsonaro foi perseguido, viu? Bem que ele falou. Vamos ver. Só essa nota aqui eu achei interessante, falando que aliados querem Bolsonaro repaginado e distante de militares. Acho que ele quer distante, até porque o próprio Braga Neto tá no PL, né? Não acho que é distância. Eu acho que é muito mais em termos de discurso. Dar uma repaginada, visando aí, sei lá, novo tempo, novo período. Inclusive pegando as falhas do desgoverno atual e colocando, principalmente aí defendendo o legado dele. Acho que assim, o simples fato de estar discutindo, cara, qualquer tipo de repaginar, não precisa dizer, vai mudar, agora vai se tornar um novo cara, não. Mas eu acho que qualquer tipo de repaginagem parte por um questionamento, assim, o que a gente pode fazer para melhorar. Ninguém tenta repaginar para pior. Óbvio, você pode tentar mudar e ficar pior, mas você questionar uma possível mudança, normalmente você quer trazer algo melhor. Mudanças, questionamentos sempre são bem-vindos, desde que realmente tragam resultado. E conhecendo o Jair,
eu acho que dificilmente ele vai abraçar qualquer tipo de discurso maluco, só, dar uma repaginada. Enfim, tô achando interessante. Espero que o Jair volte. Tudo indica, início de março estará de volta. Só interessante aqui no Poder 360, que eles trouxeram uma tabela, já mostra aqui no slide seguinte, mas a manchete é o seguinte, ó. Comissões que fiscalizam o governo são mais cobiçadas na Câmara. Que fiscalizam o governo. Aí tá aqui, ó. As comissões, quem solicitou elas. Aqui não estão todas as comissões, tem muita comissão que nenhum partido pediu. Minha voz não tá muito boa, né? Hoje meu nariz não tá tão ruim, mas a garganta tá meio ruim ainda, né? Quem não viu ontem, tô doente. Tô doente de novo, da mesma coisa. E obrigado aí quem tava ontem nos comentários, desejando melhoras. Orou por mim, muito obrigado mesmo de coração. Mas enfim, aqui são as comissões que os partidos falaram, eu quero esta comissão. Já outras, ninguém, assim, o povo ficou calado. Lá é a sobra, basicamente. Se você ver aqui as comissões que tem mais de um partido em busca da presidência, temos a CFT, que é a Finanças e Tributação, é uma espécie de CCJ do âmbito econômico. Todo projeto que tem um impacto econômico passa pela CFT. Depois você tem a Fiscalização Financeira e Controle. Essa é tipo a CFTF, não, CFTC do Senado, que é Comissão de Fiscalização, Transparência e Controle. O nome do Senado é um pouco diferente, mas é como se fosse o mesmo esquema. Assim como no Senado, que a turma usa essa comissão e usou para convocar pessoas, fazer um questionamento, etc. e tudo mais, essa comissão na Câmara tem meio que o mesmo objetivo. Tanto a CFT, você tem aí o PL, União Brasil e o PSD querendo controlar, como a CFFC, tem o PL, o PT não quer deixar que o PL fique com essa comissão, e União Brasil. O PT quer se blindar. A CCJ, que em tese no acordo deveria ficar com o PT, porque o PL pegou a relatoria do orçamento para o ano que vem, que é o ano eleitoral, mas o PL marcou posição também na CCJ, e a leitura que muita gente vem fazendo é que o PL está tentando falar o seguinte, meu nome está aqui, para tentar fazer força, né, e falar assim, ó, eu ainda tenho direito, eu sou o maior partido da Câmara, né, normalmente quem é o maior escolhe primeiro. Então, assim, para garantir que ele vai ficar com a CFFC, que é de Fiscalização Financeira e Controle, ele bota o nome na CCJ. Para falar, não, então eu desisto da CCJ. Agora eu tenho que ficar com a de Fiscalização Financeira e Controle. Enfim. E tem mais outras ali, né? Minas e Energia, PL União Brasil estão disputando, mais algumas outras. Aparentemente o PL ficará com 6 comissões no total. Aí sobre essa comissão de fiscalização, você vê, ó, PT tenta evitar bolsonarista em comissão que fiscaliza o governo. Quem vem trabalhando para tentar presidir esta comissão é a Bia Kicis. O comando da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle abriu uma disputa entre o PT e o PL, ambos interessados no comando do colegiado. A comissão tem como papel inspecionar as ações do Executivo, avaliar relatórios do TCU, inclusive pedidos que envolvem inspeção de contratos da União, e costuma chamar ministros do governo para debater questões relacionadas às respectivas pastas. Chama lá para dar alguns esclarecimentos. Comissão bem interessante mesmo. Vamos esperar para ver. Depois do carnaval, devemos ter aí as decisões. Quem fica com o quê? E como falei para vocês na introdução, o deputado federal André Fernandes divulgou ontem em seu Twitter que eles já coletaram as 27 assinaturas para a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. CPMI, ou seja, é uma comissão mista. Tem deputados e tem senadores. Não é só a do Senado, que a turma da picanha tem um amplo poder e controle. A CPMI bagunça mais o jogo. Aí a turma da Câmara também pode participar. E uma CPMI que envolve ambas as casas, tem uma tendência, né, que a agenda legislativa fique meio travada em ambas as casas. Algo que, com certeza, a turminha da picanha não quer. Será que o Pacheco vai embargar? Não sei ainda se tem as assinaturas suficientes na Câmara, que precisa de 171. Mas, no Senado, já temos as assinaturas. E um novo projeto que eu achei bem interessante também. Alguns deputados
não sei se nenhum senador, mas os deputados eram certeza que tinham protocolado outros projetos. Um falava o seguinte: país inadimplente que anda devendo não pode pegar, né, não pode receber nenhum tipo de... As empresas não podem ir para lá e receber nenhum apoio do BNDES. Simples assim. Agora, o deputado Roberto Duarte do Republicanos, ele vai um pouco além. Porque ele sai dessa questão de inadimplência e o que é que ele coloca em mesa para barrar empréstimos? Proibir estatais brasileiras de financiar projetos em países que não respeitem os direitos humanos. Nesse caso, a Venezuela pode até quitar a dívida. Mas a Venezuela respeita os direitos humanos? Eu acho que não, né? Nicarágua? Eu acho que não, né? Então você faz uma mudança, você fala assim, ó, independente, se tá devendo é uma coisa. Além de não estar devendo, também tem que respeitar a população local. Achei interessante essa proposta do Roberto Duarte. Mas vamos lá, vamos falar da turminha da picanha. Olha que coisa linda. Ministro indicado por Alcolumbre anuncia 99 milhões para reduto do senador. Valdez Góes, ministro indicado por Alcolumbre, usou a agenda para anunciar uma liberação milionária apadrinhada pelo senador. Isso aqui tem uma coisa errada? A priori, não. Depende de como é que esse dinheiro vai ser aplicado. Se for em obra ou alguma coisa, tem que fiscalizar. Mas isso daqui é o que eu falo para vocês muitas vezes, o que diz respeito a emendas, você tem o controle de alguns ministérios. Será que o reduto eleitoral, né, do Alcolumbre é o local prioritário para receber esse aporte? Será que lá era o melhor lugar para ter feito esse investimento? Não sei. O que se sabe é que foi para lá. Aí o Alcolumbre fala aqui, ó: eu luto por vocês. Tá vendo aqui? Trouxe para a nossa região 99 milhões que serão usados para fazer isso e aquilo outro. Essa é a grande busca que os deputados têm, né? Questão de emendas e tudo mais. Agora, óbvio, temos alguns, tipo o ministro da estrada de 5 milhões. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Isso aí a gente deixa para lá. Nem todo uso das emendas, etc., né? Verbas do governo, normalmente são bem empregados. Mas, enfim. Essa daqui também é um tapa na cara de todos os brasileiros, em especial os que recebem o salário mínimo, que até o momento não foi reajustado. Pacheco concede aumento de 18,13% na cota parlamentar de senadores. Além do aumento na cota parlamentar, ato concede 4 trechos de bilhetes aéreos por mês para senadores, com origem no estado de representação. Olha que lindo. O mês tem 4 semanas, ou seja, toda semana o senador pode ir e voltar. Toda semana ele vai e volta. Toda semana ele vai e volta. Ele vai e volta toda semana. Chega na terça, vai embora na quinta. Que lindo. Eita, rapaz. Como é bom ser senador, viu? Como é bom, ainda mais com o Pacheco à frente. A turminha da picanha mesmo pra valer não vai desistir da questão do Banco Central. Inclusive, eles já triplicaram a meta, ou quadruplicaram a meta. Dobrar é pouco. PT pretende manter artilharia contra Roberto Campos Neto. E o que eu achei intrigante, eu não coloquei aqui em vídeo, alguns jornalistas que fizeram críticos histéricos contra Bolsonaro, alguns deles soltaram algumas notas que iam mais ou menos nesse tom. Pô, Roberto Campos Neto é um cara que não está acostumado a entrevistas, foi meio que desarmado. Sim, ele não foi para brigar, não foi para brigar com Dilma. Ele foi lá mas para se defender. Levou lá a colinha dele, mas para se defender. E no momento ele procurou confusão. Aí, se não me engano, o William Vac falou o seguinte: quando um não quer, dois não brigam. Falou, pô, o Roberto Campos não tá pra briga. A turma da Veja falou, pô, depois da entrevista dele, do tom que o Roberto Campos adotou, se a turma for pra cima, vai ficar muito feio. Então, assim, o clima não tá muito bom. Essa é outra nota na Radar Econômico da Veja, que cobre essa parte mais de mercado, falando o seguinte, que após a entrevista do Campos Neto, o mercado tá muito satisfeito. Porque, assim, beleza, do lado dele, as coisas podem estar meio calma. Mas olhando a parte do desgoverno e seus aliados, a turma não quer desistir. A turma segue esse discurso maluco. Segue no discurso maluco. Gritaria a todo momento. Enfim.
Acho que a Dora Kramer também falou isso daí, né? O Campos Neto todo educado, né? Não, estamos aqui, trabalhar pelo Brasil, etc, tudo mais. E a turma tá aí, quer manter a artilharia. Mas eu falei, eles quadruplicaram a meta. Você conhece ali o rapaz, o do Celtinha? Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Lançamento da campanha Juros Baixos Já, na Câmara dos Deputados, contra a taxa de juros reais mais alta do mundo e pela geração de empregos. Na semana passada, o PSOL já havia apresentado proposta de PL para revogar a autonomia do Banco Central. Aí o Globo comenta o seguinte, pega essa questão, guarda na cabeça. A questão que eles lançaram a campanha na Câmara. Essa campanha pode ir pra, não sei se vai para TV, mas para rede social acho que vai. Só que antes de falar sobre isso, olha quem apareceu dando entrevista no Valor Econômico, que é ligado à Globo, e que depois dessa entrevista para o Valor Econômico, apareceu na coluna do Lauro Jardim, o Lara Rezende, o candidato para assumir a presidência do Banco Central, no lugar do Campos Neto, e que conta com o apoio da Gleisi Hoffmann e do Mercadante, que vem sendo apontado como os dois que andam fazendo a cabeça do Dilma para ele continuar atacando o Campos Neto. Lara Rezende e a presidência do Banco Central. Deixa eu sentar lá para ver se o mercado vai encarar. Ui! Nos últimos dias, não parou de crescer a especulação sobre a eventual indicação de André Lara Rezende para presidir o Banco Central. Não seria algo trivial, uma vez que o Roberto Campos Neto tem mandato até 2024. Portanto, ele teria que querer renunciar à cadeira que ocupa, uma vez que no Congresso o PT não teria votos para sacá-lo do cargo. Beleza. Não se sabe se Lara Rezende de fato aceitaria a missão se fosse convidado. Ainda assim, é no mínimo reveladora de um ato falho a afirmação feita por ele, a jornalista Maria Cristina Fernandes, em entrevista hoje ao Valor. Disse o economista em crítica ao mercado financeiro. Deixa eu sentar lá para ver se o mercado vai encarar. Quais são as críticas que o PT vem fazendo? Que o mercado fica de mimimi, que o mercado não tem preocupação com o social. Que é isso? O mercado é o grande vilão. Grande vilão. Qual aceno que o Lara Rezende faz? Eu sou o cara que vou peitar o mercado. Eu serei o cara que irei fazer o L. Eu tenho coragem de fazer o L. Vocês acham que com a turma da esquerda eles vão esperar chegar... Eu acho que termina no final do ano de 2024 o mandato do Campos Neto. Acho que eles vão esperar chegar a dezembro de 2024 para começar a fazer campanha para emplacar o seu nome? Essa turma é velha guarda. Eles já estão tentando fazer o nome do André Lara Rezende hoje. Já estão, né, cobiçando emplacá-lo desde já. Existe uma briga interna no PT. É inegável. Tanto que saiu uma fábula aqui no bastidor. O escorpião e o sapo. Um deputado petista, gaiato, definiu Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, como o escorpião da fábula O Escorpião e o Sapo. É mais forte do que ele, disse, falando sobre o fogo amigo contra o Haddad, o ministro da Fazenda. Mercadante, diz o petista... Nossa, eu tô cansado. Gosta de ter prestígio com o chefe, o Dilma no caso. E é nesse contexto que ele compete com o Haddad sobre o novo arcabouço fiscal, a ser proposto pelo ministro da Fazenda. Na fábula, o escorpião pede ajuda ao sapo para atravessar o rio. No entanto, no meio do caminho pica o sapo. É da minha natureza, diz. Os dois morrem afogados. Na semana passada, Mercadante disse que o BNDES vai fazer um seminário internacional para discutir o arcabouço, né? Capaz de chamar a turma da BlackRock para discutir juntos, já que é um seminário internacional, e a turma da BlackRock anda preocupada com isso. Trata-se claramente de uma armadilha. Mercadante, a armadilha porque o Haddad foi convidado aí. Mercadante estará na posição de criticar o que Haddad já terá feito. Mercadante é tido como uma sombra para o Haddad na Fazenda. O parlamentar lembra da gestão da Dilma, quando o Mercadante foi queimando um a um os conselheiros da presidente, restando quase que somente ele. O fim, todos sabem. Impeachment. Fim é bacana, né? Mas se for impeachment é bom que seja logo, porque cai a chapa inteira. Acho
que é nos primeiros 6 meses. Depois disso entra o Alckmin, que tá quietinho nos bastidores, esperando chegar a vez dele. Mas vamos voltar para a questão do Banco Central. Eu falei, grava aí essa campanha que eles estão fazendo. Segundo o Gustavo Zucchi, que saiu na coluna do Igor Gadelha, PT avalia veicular propagandas para pressionar Banco Central a baixar os juros. A intenção de lideranças petistas é associar o atual patamar da taxa básica de juros com problemas que afligem a população, como desemprego, preço dos alimentos. Com a estratégia, petistas esperam que a população ajude na pressão pública. Gente, vocês conhecem o PT? A campanha é basicamente o seguinte: a comida tá cara? Você tá desempregado? A culpa não é nossa. A culpa é do Roberto Campos Neto. A culpa é minha e eu coloco a culpa em que eu quiser. Por quê? Porque hoje é o 46º dia do desgoverno e ninguém sabe o que está acontecendo, não tem propostas, segurança pública está no descaso. Você vê, a culpa é minha, eu coloco em que eu quiser. Lula culpa bolsonaristas escondidos por ritmo lento de seu governo. O fracasso é culpa sempre dos outros, nunca deles. O Dilma reconheceu com cerca de 40 dias de desgoverno, os seus auxiliares ainda não conseguiram montar todas as equipes dos ministérios, porque os esforços têm esbarrado na necessidade de retirar os bolsonaristas, que, segundo ele, ocupariam cargos na burocracia federal às pencas. Aí ele falou o seguinte, abre aspas, eu acho que essa cidade merece uma universidade. Estava lá em Santa Amaro. Você tem que ter um pouquinho de paciência porque nós estamos apenas há 40 dias no governo. Ontem tinha 45. Nem matemática ele sabe, né? E quando interessa, o Dilma sempre inflou números. Mas quando o número interessa a ele, o número é menor. A gente ainda não conseguiu montar as equipes que a gente tem que montar porque temos que tirar bolsonarista escondido às pencas. A responsabilidade de tirar eles é do Rui Costa. É o Rui Costa que tem que assinar as medidas para tirar aquela gente que está infiltrada dentro do nosso governo. Revanchismo e perseguição, a gente vê por aqui. Governo precisa aumentar impostos para equilibrar as contas, diz colunista. O mesmo desgoverno que está discutindo uma reforma tributária. Você acha que o desgoverno vai fazer uma reforma para você pagar menos imposto? Você acha? Você acha? Será? Se você for um empresário amigo, talvez. Mas pro povo, acho que não. O povo tem que trabalhar para bancar a vida boa. Eu gostei dessa pesquisa. Eu gostei, na verdade, que eu grifei de amarelo. Ontem, a turma da Quest, mesmo errando feio aí durante as eleições, fez uma nova pesquisa. Segundo eles, 40% dos brasileiros aprovam início do desgoverno. E a maioria acredita que o Dilma 3 vai superar Bolsonaro. É desesperador, né? Ver isso daí e saber se isso aqui for verdade, desesperador. Você vê a quantidade de inocentes que temos no Brasil. Só que ele fala o seguinte no subtítulo. Em primeiro levantamento da empresa, 33% disseram avaliar que a administração do petista está melhor do que o esperado. Melhor do que o esperado. Nada foi feito. Nada. Mas está melhor do que o esperado. Agora vem o final. Mas 63% não souberam citar nenhuma medida marcante. Por que tá melhor? Não sei. Por que tá bom? Não sei. Não sei. Aí, tu vive no país, tá indo pro supermercado, tá vendo como tá as coisas, tá vendo como é que tá o clima no trabalho. Não, tá bom por quê? Não sei. Não seja o não sei. Pelo amor de Deus. Não seja o não sei. Que até pra falar por que tá ruim, saiba listar os problemas. Que não faltam. Não sei. A turma não sabe porque tá bom. É a turma que acho que realmente se informa assim na Rede Globo. E nesse discurso que ele tava lá, em Santa Amaro, e também na festa do PT de 43 anos,
Ele voltou a atacar Bolsonaro, ontem chamou de Bozo. Aí o Bozo fugiu pra não me passar faixa. É um discurso de maluco, o cara não desce do palanque, se acha o Deus. E o Guilherme Amado fala o seguinte, que discurso de campanha permanente incomoda a base dele no Congresso. E não é a base petista, é a base de centro. Mostrando que partidos como o PSD do Kassab, então assim, cara, tá ruim, viu? Tá ruim. Esse comportamento aí está ruim. Está ruim. Tá lá, o Bozo foi se esconder nos Estados Unidos e não teve coragem de me encarar de frente. Diz ele sobre Bolsonaro. E, gente, não, essa aqui não tem nem o que comentar. Tá, a manchete resume tudo. A Unesco convidou o Dilma, o ministro, e o Felipe Neto para fórum que vai propor regulamentação das redes sociais. O maior evento já feito na história do planeta, mais de 1.500 líderes do mundo. Olha quem estará nos representando. O Garoto Foca. É inacreditável. Aí vai lá, abraça a ONU. A ONU é sensacional. A ONU, Unesco, a OMS, elas querem o melhor do Brasil. É sempre aquele ponto, né? Parece que o brasileiro ele não consegue resolver os seus próprios problemas. A solução tem que vir de fora. Tem que pedir para os iluminados desenharem as soluções para a gente. E é sobre isso que eu ia falar um pouco dessa agenda internacional. Vamos que vamos. Queria estar até um pouco mais rápido, olhando aqui o tempo. Mas quando eu falo muito rápido, dá vontade de tossir. E vejam só. Essa postagem aqui é de um perfil que não é de direita. Pelo menos não é bolsonarista. E até dialoga com parte da esquerda. Parece que essa história do Dilma multipolar e pró-Rússia realmente era só uma fanfic, né? Era só uma fantasia. Fui hostilizado quando falei isso antes da eleição, mas agora só não enxerga quem caiu ou promove uma psicose do tipo xadrez 9D. 9 dedos, só se for. Aí na Veja, o Mauro Vieira, que é o chanceler, considerou essa entrevista que virou essa manchete, ó. Saímos de cima do muro. E agora estão contra a Rússia. Olha só. A turma da esquerda acusava Bolsonaro de ser um entreguista, de bater continência para os americanos, etc. Tudo mais. Esse conflito que Bolsonaro fez? Colocou o Brasil em primeiro lugar. Colocou a nossa nação em primeiro lugar. Foi o que o Bolsonaro fez. E a turma que veio falando que ia fazer acontecer mundo multipolar. Tá lá. É o que, BD? É que o senhor quer? Sim, senhor. Quer a Amazônia? Sim, senhor. É o que, Macron? Sim, senhor. É sim, senhor para toda essa turminha aí da agenda internacional. Todo mundo batendo palma. Aí o Jorginho, nosso querido Jorginho Soros, ele fez um comentário ontem na sua rede social que eu fiquei assim, né, de boca aberta, com a cara de pau. Enquanto 2 sistemas de governança estão envolvidos em uma luta pela dominação global, nossa civilização corre o risco de entrar em colapso por causa das mudanças climáticas. Eu acho que ele está se referindo ao quê? Os ocidentais versus esse bloco eurasiano, a Rússia e os comunas, aí nesse choque que estamos tendo aí, uma briga. E ele tá falando assim, ó, irmão, enquanto vocês estão brigando, eu vou dominar tudo através da agenda verde. Por quê? Porque meio ambiente tem em todos os locais do planeta. Em todos os locais do planeta tem meio ambiente. Então assim, a gente pode falar que você tá destruindo o planeta, né? Se você não segue as regras, né, de proteção das onças e das girafas da Amazônia. Aí tá lá, na conferência de segurança de Munique. Ele que vai falar. Imagina, viu? Imagina. Aí pega isso daí. Não avança. Travou? Pronto. E olha aqui o nosso garoto Vivek. Pra quem não sabe quem é o Vivek, nunca viu cidadão na vida, ele vem se levantando nos Estados Unidos já há um tempo. Inclusive escreveu alguns livros sobre isso. Ele realmente vem ganhando destaque como o cara anti-SG. Ele é anti-SG mesmo. Ele é conhecido por ser anti-ESG, anti essa agenda. Os livros dele são sobre isso, sobre a agenda woke também, mas batendo na tecla da questão do ESG. E ele tá sempre na mídia.
Toda semana esse bicho tá na Fox News. Toda semana mesmo. Você entra no Twitter dele, tá lá sempre. Tá direto lá no Tucker Carlson. E ele concedeu umas entrevistas nos últimos dias. Ele tá dando um bisu no Twitter dele, que eu acho que mostra algumas coisas que estão acontecendo no mundo hoje. E que eu acho que nós, enquanto seres humanos, não enquanto brasileiros, mas como seres humanos, deveríamos estar preocupados. Porque são coisas que envolvem todas as nações. Acho que todas as nações hoje meio que sofrem desses problemas. Só não vou dar pra ele ver porque tá em inglês, coisa, mas esse resumo aqui do Vivek eu acho bem interessante. Ele fala o seguinte, ó. O mercado livre, na verdade que ele tá falando é o livre mercado, não pode consertar o que não é livre para consertar. A fusão do poder do Estado com o poder corporativo é muito mais perigosa do que qualquer um deles isoladamente. O poder corporativo é uma coisa, o poder do Estado é outra. Agora, quando eles se juntam, meu amigo, é complicado. Você vê o tipo de propostas que estão avançando e basicamente tudo gira em torno dessa agenda ESG. Aí o Vivek fala o seguinte, ó. Os republicanos precisam acordar para a realidade que não estamos mais em 1980. A gente não está mais diante daquele paradigma. Não é, gente, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Austrália, Japão, não é mais a direita como ela era. A direita, beleza, meio que tá no mesmo padrão. As ideias da direita, a liberdade econômica, liberdades individuais, a pauta conservadora da família, dos costumes, segue o mesmo padrão. Só que a turma da esquerda, muita coisa mudou. Teve aquela galera que enveredou ferrenhamente para a agenda identitária, agenda woke, e começou a haver essa fusão da agenda corporativa com a agenda de governo, emplacando seus nomes, alguns empresários bem famosos, por exemplo no Brasil, que patrocinaram a vida estudantil de algumas pessoas que viraram deputados e deputadas. E aí a turma, através de movimentações políticas, tenta controlar o mercado. Então, só bater na tecla, ele tá falando o seguinte, só bater na tecla hoje do livre mercado, você não consegue lidar com isso. Ele faz essa brincadeira, cara, não dá pra consertar o que não é livre pra consertar. Não dá mais pra ficar nessa discussão. A coisa tem que começar a aprofundar um pouco, tem que começar a entender o que é que tá acontecendo. Ele bateu nessa tecla da agenda ESG. E aí ele dá um exemplo nesse outro vídeo, que o exemplo que ele dá envolve o Alasca, que é interessante, porque o Alasca é um território que os Estados Unidos comprou, e é um território bem rico em termos de recursos naturais, como é a Amazônia, e é um território que ninguém coloca o dedo na cara nos Estados Unidos por algumas coisas que eles fazem por lá, que são extremamente prejudiciais para o meio ambiente. Tem um tipo específico de extração de ouro que acontece do lado de lá, ninguém fala nada. Extrações de petróleo que ninguém fala nada. E os Estados Unidos não pedem um apoio internacional. Vamos aqui, gente, governar internacionalmente o Alasca. Não, isso não tem lá. Mas na Amazônia você vê, não, vamos todos juntos. O Brasil não é bom para governar sozinho. Aí o Vivek fala o seguinte, ó. O atual partido no poder nos Estados Unidos está, convenientemente, usando o setor privado como um veículo para fazer o trabalho sujo do governo. Se for uma ação estatal disfarçada, a Constituição ainda será aplicada. Aí o exemplo que ele dá é o seguinte. O governo queria passar um chamado Green Deal. Seria assim, um pacote verde no âmbito do legislativo. Só que não ia ter força. Aí o que foi que o desgoverno fez? Lá dos piqueiros americanos. Lá é Rump Cap, que é picanha em inglês, né? Foram lá. O John Kerry chegou para conversar com os bancos, né? Olha só, não financia essa galera que quer fazer isso aqui não, viu? Nega os financiamentos, não ajuda não. Então o cara, ele não consegue passar o pacote no legislativo, mas ele chama seus amigos, né, a broderagem, fala aqui, ó, barra, bloqueia. Então essa simbiose, políticos, com ONGs, think tanks, mercado corporativo, vem causando muitos problemas. Tudo em torno de uma agenda. Aí você vê como é no Brasil. A PIB pede que o Dilma retire o projeto de lei de Bolsonaro que prevê exploração das terras indígenas. A terra é deles ou não é? A pele de Bolsonaro não vai fazer o seguinte, a terra dos índios, mas a gente vai entrar.
Vou entrar, vou destruir porque eu quero, porque a lei permite. Não, não é isso, cara. Isso aqui só torna basicamente mais fácil no final do dia. Se o índio quiser comercializar, abrir espaço, etc., ele pode ganhar o dinheiro dele e ficar de boa. Será que alguém já perguntou pros índios o que eles realmente desejam? Os índios mesmo, tô falando da turma da PIB, que é uma ONG aí, que inclusive estava apoiando a due diligence, aquela lei europeia, que acaba por dificultar, né, a exportação de alguns produtos brasileiros, terras desmatadas, etc., que é um negócio assim bem complicado, não é desmatamento ilegal, até o desmatamento legal acaba por se tornar um problema da due diligence, já comentei várias vezes no passado, não vou voltar nesse tema. Então você vê que no Brasil também tem essa confusão. Também tem essa confusão. Quantos grupos hoje de empresários vocês não escutam? Grupos que inclusive querem ajudar na reforma tributária, grupos de empresário que não têm, na verdade, interesses na Ferrogrão, porque é uma ferrovia que pode causar problemas para eles, porque é concorrência, eles não querem concorrência. Então essa parceria, né, porque ele não quer que tenha essa ferrovia. E em paralelo, o empresário ajuda a financiar a campanha dos políticos e fica nesse ciclo, né? Um tocando a bola pro outro. Dá que eu te dou outra. Tu me ajuda aqui, eu te ajudo lá. E a coisa vai indo, e a coisa vai indo, e a coisa vai indo. Essa simbiose é um grande problema. E o desgoverno que tá aí tá seguindo essa linha. Quem falava que não, que o Dilma vai vir para lutar contra o grande capital. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É sobre isso que eu queria falar com vocês umas coisas antes de mostrar outras. Falei que estou sendo monitorado pela ONU. Eu não acredito. Não é monitorado. Foi o seguinte. Fizeram um levantamento, um estudo sobre a agenda SG. Diferente do que vimos em 2020, que teve uma forte presença da imprensa, em 2021 podemos ver mais marcas tomando a frente para discussões sobre o SG. No ranking conseguimos ver marcas entre diversos setores, Embraer, PepsiCo, Raizen. Em primeiro e segundo lugar, canais de imprensa como a Forbes, a Exame, o MSN, Folha de São Paulo, como também o perfil do jornalista Kim Paim, indaga a efetividade do SG das empresas listadas na B3. Ó nós. Esse levantamento foi feito pela Stiling em parceria com a Pacto Global Rede Brasil. Quem é esse grupo? Esse daqui é do vídeo 881, dossiê ESG, acho que do dia 16... Não sei qual é o dia. Tem muito tempo atrás. Dossiê ESG, 881. Pacto Global da ONU lança iniciativa para monitorar ESG nas empresas. Aí falava aí, né? Rede Global, Rede Brasil do Pacto Global, entidade ligada à ONU, acaba de lançar o Observatório 2030, iniciativa de monitoramento da agenda sustentável corporativa. Aos temas prioritários para eles: equidade de gênero, equidade étnico-racial, ambition net zero, né? Emissões zeros. E a turma tá aí. São temas que ainda não fazem parte da discussão do dia a dia. Você vê que está sendo deixada de lado. Por muitas vezes está sendo deixada de lado por diversas coisas. Por muito tempo eu falei, pô, a direita não pode ser monotemática. Tem alguns temas que eu entendo a preocupação de diversas pessoas, mas que eu não vejo muitas chances de vitória nesse momento. Pelo contrário, a direita foi tendo, né, derrotas e derrotas consecutivas contra um determinado poder da República. Vocês sabem muito bem o que está acontecendo. Eu falei, gente, tem outros problemas que eu acho também importante a gente lidar. Não dá para fechar os olhos. E aí, sobre isso, vamos acelerar? Estava eu ontem passando pelo Twitter, sempre tento ver as confusões da turma da esquerda. Quero ver, porque para mim já tá claro que vai dar ruim. E uma turma já percebeu que vai dar ruim. Que o desgoverno que tá aí, cara, não é pró-Brasil. Não é pró-Brasil. E aí que eu falei para vocês recentemente algumas coisas também. Eu acho que a direita, ela tem uma agenda que é muito flexível, ao mesmo tempo que ela é bem sólida e de fácil adesão. Flexível por quê? Porque a direita brasileira, ela não tem uma agenda. A direita brasileira tem princípios. A direita brasileira, ela defende a vida. Ela defende a vida, ela defende a família. Ela defende que o pai possa escolher a educação do seu filho.
Essa é a direita brasileira. Mas não existe um consenso na direita sobre se é educação clássica, se é educação comum, se tem que focar em ler e escrever, se é homeschooling. Não tem. Tem que focar no ensino técnico. Não tem uma agenda determinada. Temos que fazer isso, temos que fazer. Não tem. É flexível. A preocupação da direita sempre são os princípios. Os princípios. Então, assim... eu acho que a gente entrando em algumas questões, como vocês vão ver em algumas das postagens que eu trouxe aqui da esquerda, vocês vão ver assim como a direita tá no momento que, por mais caótico que o Brasil esteja, temos grandes possibilidades de avançar e trazer mais pessoas pro nosso lado. E não digo pessoas da esquerda, mas aquele cara mais isentão, sabe? Aquele cara que é mais liberal, que tá até agora caindo nessa ladainha desse tipo de agenda. Gringa Brasília. Tenho que toda vez usar uma página anônima pra ver, porque ela me bloqueou. Não sei porquê. Nunca critiquei. Ela compartilha a notícia falando que o Prats, da Petrobras, diz que a Petrobras busca cooperação para a transição energética após encontrar o CEO da Shell. Aí ela fala o seguinte, ó. Sabe quando vai ter uma transição energética de verdade? Quando a última gota de petróleo foi extraída. Isso acontecerá daqui a muitas décadas. E sabe por que continuaremos a explorar o petróleo? Não é pela gasolina ou diesel, são os derivados do petróleo. Nosso mundo, com exceção da mesinha de madeira, é criado pela trilionária indústria de derivados de petróleo. Plásticos, borrachas, polímeros, garrafas PET, cosméticos, indústria farmacêutica e muito mais. Isso tudo são produtos derivados do petróleo. E por isso que o petróleo é chamado do ouro negro. Você está coberto e cercado por petróleo. Olhe ao seu redor, do shampoo que você usou ao monitor que você está usando para ler esse tweet, é derivado do petróleo. Mesmo com energia alternativa viável, solar, elétrica, vento, etc., eólica, no caso botou vento, eólica, deve ser amiga da Dilma. Não se compara aos derivados do petróleo. Vivemos na era petrolífera e continuaremos nela porque é muito lucrativa. Aí, pegando a questão da Amazônia, que é que está acontecendo no Brasil, aparece ela e o Aldo Rebelo. O Rebelo compartilha a senhorita. Ele falou o seguinte, ó. A Amazônia tem gás e petróleo da foz do Amazonas à fronteira do Acre com o Peru. Riqueza bloqueada por ações do Ministério Público e do IBAMA. Às vezes provocada por fake news do Greenpeace, como os tais corais inexistentes na foz do Amazonas. Aí a gringa fala o seguinte, ó. Desconfio que muitos desconhecem o valor dessa região. E porque os Estados Unidos e aliados querem, através da pauta do clima, internacionalizar o seu gerenciamento. Fiquem atentos. Não caiam no marketing. A Amazônia não é sobre miçangas e a ser sustentável, é sobre isso aqui. Isso aqui o quê? Aí ela coloca um textão. A Amazônia está no centro da pauta do clima, que é promovida pelo Partido Democrata. Suas mídias, ONGs, fundações aliadas, instituições como a ONU, as Big Corp, nas corporações, Unilever, Natura, Bayer, Vale, PepsiCo, etc. Por trás do atraente marketing de salvar a floresta, da sustentabilidade, está o interesse do grande capital em garantir o controle das enormes reservas naturais da região que ainda não foram exploradas. O governo Dilma, junto com o BID, propôs um gerenciamento global para as questões do clima, ou seja, da Amazônia, visto que esta é o foco principal desta pauta. A Amazônia é a estrela do show do clima. Apesar de sempre terem o cuidado de adicionar a palavra soberania nos seus discursos políticos, tudo indica que esse triste caminho das pedras já está traçado. E é um importante passo para a futura internacionalização da Amazônia que os americanos e seus aliados sonham há anos. Aí ela coloca que essas notícias são em inglês, ela traduziu e coloca os links. O Amazonas tem reserva totais de 187 milhões de barris de petróleo e 89,7 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Estamos falando de um mercado de bilhões de dólares. A floresta amazônica tem enormes reservas de cobre, estanho, níquel, bauxita, manganês, ferro e ouro, fazendo com que seja atraente para companhias mineradoras de todo o globo. A bacia amazônica contém excelentes depósitos de cobre, níquel, castanho, blá, blá, blá. Eu copiei a mesma... Não, é outra notícia, de outro site. Vai, bota lá. E aí ela traz um texto, que era grande.
E ela deixava um link que era um Twitter. General Laura Richardson, comandante do Exército dos Estados Unidos no Cone Sul. Eu falei, eita, poxa, o que é que a general falou? Em tese, uma general americana falou o seguinte: essa região, ela não se refere à Amazônia, ela fala da América Latina como um todo. É muito rica em recursos naturais. Você tem 60% das reservas de lítio, um metal assim que é basilar para a construção de baterias no mundo elétrico, hein? Bateria é a base. Petróleo, metais preciosos, minérios, a floresta, 31% de água potável do mundo está aqui. Nossos competidores e adversários também sabem o quanto essa região é rica em recursos e isso afeta a segurança nacional dos americanos. Eu traduzi esse vídeo, até postei no meu Twitter, vou mandar para vocês no canal Telegram, link na inscrição, sobre a importância da América Latina e as atividades dos adversários dos americanos. Esta região é tão rica em recursos e nossos concorrentes e adversários também sabem quão rica é essa região. E ela fala mais coisas. Aí você vê aqui como são as coisas no Brasil. Isso aqui que saiu na UOL ontem. Imagens de um avião e um helicóptero sendo queimados por agentes federais durante a operação contra o garimpo chamaram a atenção na última semana e geraram questionamento. Essas imagens que a gente está vendo aí. E geraram questionamentos, né? Por quê? Por que não confiscar? Por que não leiloar? Ou até mesmo usar esse equipamento, né? Ao invés de destruir, queimar uma aeronave. Quanto custa um avião desse? Quanto custa? Bom, foi perguntado ao IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, e explicou que há dificuldades em retirar esses equipamentos das terras indígenas. Na maioria dos casos, a retirada desse maquinário pesado é inviável do ponto de vista logístico. Não por acaso, tanto a legislação quanto a decisão judicial que determina o combate ao garimpo em território Yanomami permitem a destruição desses equipamentos pelo IBAMA. E eu lembro que isso também já foi muito questionado pelo governo Bolsonaro, inclusive, né? O órgão também explicou que em atividades ilegais a preocupação em fazer as corretas manutenções não existe. Isso impossibilita o uso de seguro das aeronaves. Então essas aeronaves não poderiam ser utilizadas de outra maneira. Balela. Além disso, há um objetivo econômico também na queima dos objetos. Segundo o IBAMA, o impacto financeiro provocado pela destruição dos equipamentos dificulta a continuidade da atividade legal. Eles ficam descapitalizados, né? E aí os infratores costumam levar mais tempo para restabelecer as condições e retomar a operação ilegal. Na terça-feira passada, essa operação do IBAMA, juntamente com a FUNAI, e a Força Nacional destruíram um helicóptero, um avião, um trator, um trator de esteira, 2 armas e 3 barcos, com cerca de 5 mil litros de combustível. Gente, será que um índio não tem interesse num barco? Eu entendo ela ver com esse papo mole de aeronave. A aeronave não faz a manutenção, não tem seguro. Beleza, fica com esse papinho mole. Mas um barco? Um barco? Não tem utilidade? Tem certeza, minha filha? Até a aeronave, pessoal, se vender como sucata, você consegue, quem queira. Porque será mesmo? Imagina quanto dinheiro não é torrado. Torrado. Era pó. Pra destruir. Em nome disso, daquilo, outro, etc, tudo mais. O garimpo ilegal existe? Sim, com certeza existe. É algo bom? Não, não é bom. Principalmente o que usar em mercúrio, polui. Mas será que tudo que tá acontecendo, todo mundo é vagabundo? Vocês já viram as fotos de um garimpeiro? O garimpeiro parece mais o europeu, louro, de olhos azuis, ou grande parte dos garimpeiros parece muitas vezes até com os próprios índios. Pele vermelha, cabelo preto liso. Já pararam pra dar uma olhada? Olha como é que as coisas são tratadas no Brasil. Aí junta isso, até o do Rebelo falou, a turma do IBAMA aí jogando contra, junta com as ações da PIB. Não, temos que tirar o projeto de Bolsonaro, etc, tudo mais. O projeto de Bolsonaro, a PL 91/2020, uma das coisas que ela também visa é garantir que o Brasil seja autossuficiente em fertilizantes. O Brasil até hoje tem problemas para conseguir potássio, sendo que o Brasil tem reservas gigantescas de potássio. Mas tá aí, só as regulamentações. Essas ninguém quer mexer. Ninguém quer mexer.
Bom mesmo são as mineradoras internacionais. Essas são bacanas. Aí volta tomando a esquerda. Nova assessora para a política externa do desgoverno. Adriana Abdenor é mais uma importante nomeação vinculada aos americanos e aliados. São eles que estão ditando a política externa deste desgoverno, empurrando a pauta Clima e Amazônia que tanto querem implementar por aqui. Quem tá falando isso é a turma da esquerda. Aí ela coloca aqui, né? Vamos dar uma olhada. Quem é a Adriana? Ela coloca lá, né? Item 1. Dossiê preparado por Jacques Wagner, mais o Pedro Abramovay, que é o diretor da Open Society, né? Do Jorginho Soros, América Latina e Caribe. E a Adriana, que é da plataforma Cipó, Instituto Igarapé, da nossa queridíssima Ilona Zabó. É o roadmap, né? As direções, um mapa para a política externa do desgoverno e é totalmente baseado na pauta do clima e Amazônia, que os americanos e o Fórum Econômico e as grandes corporações estão alavancando. E ela coloca o nome... Ainda tem a Isabela Teixeira, acho que ela esqueceu, viu, Gringa Brasília? A Isabela Teixeira, minha filha, estava sendo cotada para ser a autoridade do clima no Brasil e acabou no conselho do BNDES, naquele discurso lindo do Mercadante falando que o Brasil se tornou o maior vilão do clima. Olha como são. Olha que coincidência. Ela esqueceu, ela não sabe. Temos que trazer informações para a esquerda. 2. O Instituto Igarapé, onde Adriana Abdenor foi coordenadora de projetos sobre segurança climática, é um dos principais think tanks que operam no Brasil. É financiado pelo governo americano e diversas fundações para promover seus interesses. A esquerda finge combater. O que a direita fez? Não é achismo. Fez. Está marcado na história. A direita escorraçou a possibilidade da Ilona Zabó fazer parte do governo Bolsonaro. Senhor Sérgio Moro tentou. Não conseguiu. Não. Jamais. E rodou. Foi lá, né? Cuidar das tartaruguinhas da Amazônia. Não no governo Bolsonaro. Aí também coloca lá, né? O cara do Instituto Igarapé, mostrando que é ligado a Vaz, a Purpose, né? Um monte de coisa. E tem um nome ali. Inclusive, uma senhorita que não só ajudou na campanha, como fez parte da turma da transição. E eu acho que também tá com um certo cargo. Tá ali naquela descrição do Robert. Uma senhorita, uma mulher. Aí depois, parte 3. A Adriana é ex-coordenadora do Instituto Igarapé, que fundou a plataforma Cipó, que é um think tank com foco na pauta do clima, que publicou o roadmap para a política externa do desgoverno. Plataforma Cipó. A plataforma Cipó faz parte, né? É um programa do Atlantic Council. Vejam como são as coisas. Atlantic Council é um dos principais think tanks da OTAN, financiado por governos europeus e dos Estados Unidos para promover sua geopolítica e interesses corporativos. Ela traz um post do Ben Norton. O Atlantic Council é um poderoso think tank da OTAN financiado pelos governos americanos, Reino Unido, pela própria OTAN, né? Corporações, né, de ferramentas, do petróleo. Olha que interessante. E depois ela colocou um tweet, né? Há 3 anos venho construindo a plataforma Cipó do zero, junto a Marfol, equipe diversa e eficaz. Hoje inicia o sabático do terceiro setor para assumir o desafio da assessoria especial para relações internacionais da presidência. Aí que agora fecha tudo. É o que eu queria falar para vocês. Olha algumas movimentações que estão rolando lá nos Estados Unidos com o Vivek. Cara, olha só. Temos agora uma nova treta. Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. Aquela esquerda Foro de São Paulo não é mais só isso. Agora voltaram pior. A turma do Foro de São Paulo voltou pior. Voltou com novos aliados. Infelizmente, a esquerda, para defender incondicionalmente esse desgoverno, não irá questionar o avanço das fundações americanas na pauta do clima e Amazônia. A esquerda está caladinha. Mas essa denúncia não pode ficar restrita a X-direita ou direita. Ela sabe que a direita vai comentar. Para ser efetiva, a causa Amazônia tem que ser universal de todos. Defender a Amazônia, defender o quê? Defender o Brasil. Quem é que, na segunda-feira à noite, num programa em cadeia nacional, foi acusado de não ser um cara independente porque foi votar com a camisa do Brasil?
o Roberto Campos Neto, mas não quero falar dele. Eu quero falar da camisa do Brasil. A camisa do Brasil está ligada ao quê? Não ao bolsonarismo, gente. Também, óbvio. É que o Bolsonaro resgatou a vontade do brasileiro de defender essa nação, de lutar pelo Brasil. É porque essa turma não percebeu. Na cabeça dessa galera, a turma da direita bate palma pra qualquer coisa que vem dos Estados Unidos. Não. Não é. Não é. A turma da direita, acho que grande parte, tá preocupada com o Brasil. E tá preocupada, assim, com o ser humano, né? Porque a turma olha pra Venezuela e fala, cara, o pessoal tá sofrendo lá, não tem como concordar com a Venezuela. Não tem como concordar com o que tá acontecendo na Nicarágua. Essas são as preocupações da direita. O debate sobre a Amazônia não pode se tornar uma briga entre bolsonaristas versus petistas. Isso é o que os americanos querem. Mas então, a turma da direita não tenta criticar os petistas. A turma da direita critica os problemas reais. As pessoas que estão... Não é uma crítica assim, os petistas... Não, não é isso. A turma da direita eu vejo, normalmente encaixa. Ó, é o Dilma, é fulano, é ciclano, é beltrano. Dá nome aos bois. Os americanos não querem ver o sentimento nacionalista brotar por aqui. Por isso o debate tem que transcender a política partidária. Essa turma, eles juram de pé juntos que a direita brasileira não defende o Brasil. Eu vejo uns comentários dizendo o seguinte: olha só, todas as manifestações de Bolsonaro tem uma bandeira dos Estados Unidos, tem uma bandeira de Israel. Cara, pode ter bandeira de trocentos países. Tu não tá percebendo que 99% das pessoas tá com a camisa do Brasil. É o Brasil. Eu lembro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas eles não conseguem. A mensagem não consegue chegar no final do dia. Sabe, é umas coisinhas bestas que eles ficam assim, cri-cri. Por isso que eu digo, a agenda que a direita tem, que é baseada em princípios, mas assim, a programação da agenda, né, a agenda programática, ela é muito aberta, é bem flexível. A direita, ajeitando bonitinho e a gente emplaca a parada. Pegando aqui o gancho que ela falou da Atlantic Council, deve bater mais uns 4 minutos, 1 hora e 5 no máximo. No dia 16 de dezembro, o Matt Taibbi lançou a parte 6 do Twitter Files. Quando lançava a parte 6 do Twitter Files, ele mostrou que um grupo envolvido aí nas eleições americanas é o que mandou a turma do Twitter tomar jeito. Tomar algum tipo de ação. Esse grupo era o Election Integrity Project, EIP. Aí na época... É porque ficou fora de ordem. Putz, eu não trouxe o tweet. Deixa eu dar uma pausa pra mostrar aqui. Peraí que eu vou dar uma pausa, eu sei que vídeo é esse. Pronto. O EIP é um think tank que fazia parte do Atlantic Council. O Atlantic Council também causando problemas nos Estados Unidos. Problemas ligados às eleições do lado de lá. E a conclusão do Twitter File 6 falava: o que a maioria das pessoas considera como o Deep State americano é, na verdade, uma colaboração emaranhada de agências estatais, empreiteiros privados, pode ter as grandes corporações e as ONGs. E tudo isso emaranhado também com agentes do governo. É o que o Vivek estava lá falando, ó, quando você junta as corporações com o governo, rapaz, dá ruim. O inimigo agora é outro. Tropa de Elite 2. No caso de Tropa de Elite 3, né? Estamos aqui no Tropa de Elite 3. O inimigo é pior ainda. E aí quando a gente falava da questão do Atlantic Council, e aí pega o que ela falou, pô, a turma da esquerda não vai falar nada. A turma da esquerda não vai falar porque não pode. Porque não pode criticar o Dilma. Ah, tá. Aí tava aqui, ó, na época do vídeo eu falava, ó, que esse EIP faz parte de uma lista. Aqui também tá o Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council, que é o DFR Lab. General Forensic Research Lab. DFR Lab. Aí você vê como são as coisas. Eles acham que a turma da direita bate continência para tudo que vem dos Estados Unidos. Quem foi que meteu o dedo na cara do grande capital? Falou, não, aqui não, no Brasil não, vocês não vão ficar atrapalhando aqui. Foi a turma da direita. O DFR Lab no Brasil, ligado ao Atlantic Council, que a turma da esquerda está tão preocupada, foi a turma que lançou aquele estudo que acabou por derrubar algumas contas ligadas a Bolsonaro, saiu no Facebook e tudo mais, foi no Fantástico na época. Aqui é a notícia. A Apex cancela contrato
Constituição que ajudou em remoção de contas falsas. Não foi isso que eles fizeram. Não foi. Foi. Enfim. E aí tava recebendo até apoio da Apex. Na época, a coisa aconteceu, sim, porque diversas pessoas reclamaram. Dentre elas, denunciaram, na verdade. Dentre elas estava lá, né? Um rapaz chamado Kim Paim. E mais uma vez, gente. Mais uma vez. Isso é o que eu digo pra vocês. Eu acredito no poder da comunicação. A gente trazer informação, mostrar pras pessoas, trazer mais pessoas pro nosso lado. E a coisa vai indo. Quando eu ia pensar na vida que um relatório, né, da Pacto Global ligado à ONU lá, para analisar como é que tá o debate do ESG, ia descobrir que eu tava lá no meio, questionando até onde o ESG funciona ou não. Tá causando problema. Né? Tá fazendo as pessoas pensarem, tá vendo que essa agenda é meio complicada. E aí, voltando pro Vivek, eu achei muito interessante essa postagem dele, que aí junto, inclusive, com a menina da esquerda tá falando. Ela falou, não, temos que ter um debate em torno da nação, do Brasil. Que é o que a direita sempre defendeu. É o lema de Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas essa galera foi enganada pela Rede Globo. Nacionalismo não precisa ser uma palavra ruim. Um novo nacionalismo de ideias pode ser exatamente o que precisamos. Eu não acho que essa palavra nacionalismo, eu acho que ela é ruim. Eu acho. Ela tem uma ideia meio carregada com a turma da esquerda. Eu acho, pelo menos. Eu não acho que essa ideia pega. Mas você discutir Brasil, você discutir um projeto de país, isso é importante. A direita trazer para si esse debate e falar, olha isso daqui. Sabemos onde queremos chegar. Precisamos realmente cuidar da nossa soberania. Aquele discurso que Bolsonaro sempre teve da segurança pública, meu Deus do céu. Esse discurso é imbatível. A defesa da vida, da propriedade privada, da família. E colocar o Brasil no meio. Pátria, nação, chame como for. Não acho que nacionalismo é a parte mais importante. Mas você vê, olha qual é a preocupação. Ao redor do planeta hoje é o quê? Você vê que existe uma briga real do Estado Nacional brigando para continuar exercendo a sua soberania sobre os seus territórios. Onde, cada vez mais, o mundo ele vem seguindo por caminhos onde organismos multilaterais, não é multipolar, é multilateral, ou seja, diversos lados compõem esse órgão, né, diversos países, tipo a ONU, tipo a OMS, vem determinando o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Que é exatamente a pauta que a direita sempre bateu. Aí fica a questão de conceito. A direita falava, são os globalistas. Isso, aquilo, outro. E não percebe. Se a direita, ela conseguir furar essa bolha, dá banho. A quantidade de coisa que a esquerda acha que descobriu, olha só, Luna Zabó. Se a gente for falar, quanta gente não falou da senhorita Luna Zabó, dos encontros que ela teve, de tudo que aconteceu, da Atlantic Council, do senhor Sérgio Moro. Na cabeça deles, a direita ama Sérgio Moro. Ama Sérgio Moro. Meu Deus, pra não dizer o contrário, né? Enfim, eu olho pra esse cenário sempre de forma animadora. E eu sempre olho pensando, cara, o que dá pra fazer pra alcançar mais pessoas e mostrar, gente, olha só, segue por esse caminho aqui, ó, vem com a gente, vai dar certo. Vem com a gente que vai dar certo. O Brasil vinha dando claros sinais que ia emplacar, velho. Putz, grila. Ai, mas aí foram lá abraçar a picanha. Ah, isso dá uma tristeza, viu? Vou falar pra vocês. Naquele dia 31 de outubro, dia após a eleição, eu falei, cara, tem que gravar um vídeo hoje, véio. O que, cara, tristeza, viu? Eu falei, pô, não posso estar mais triste do que as pessoas. Não posso deixar a galera mais estimada do que eu já tô. Mas foi de doer. Uma coisa tinha na cabeça, que o Brasil não ia acabar e eu não ia desistir do Brasil. Acho que também vocês não vão desistir. Mesmo não morando no Brasil, minha família tá no Brasil. Eu não quero ver minha família passando perrengue. Eu não acho que minha família vai vir morar aqui comigo. Acho que mais fácil eu voltar pro Brasil do que eles irem morar aqui. Até porque eu tenho muita aí da minha família. Tenho primo pequeno. Tenho primo que é meu afilhado. Enfim, batendo aqui 1h10, que ia falar 1h05 no máximo. Mas tá valendo. Eu acho que tudo se conecta. Minha voz tava meio cansada hoje no vídeo. Até me empolguei demais. Até fico melhor aqui gravar e falar com vocês. Mas é isso, gente. Fico por aqui. Gosta do meu trabalho, posta no meu canal. Então, valeu. Tem o peito na descrição, sempre falo isso.
e com fé em Deus, espero estar aqui amanhã, melhor, com a voz melhor, menos cansado. E é isso, aí vocês também, né? Compartilhe o vídeo, não vai cair o dedo. E até mais. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!